Pessoal, então hoje o programa vai ser aquele programa diferenciado. Daqui a pouquinho ou mais tarde a gente vai tocar uma música, uma moda boa. Mas esse dia é para nós falarmos sobre o Evangelho. Então vou começar aqui com Romanos, capítulo 1, a partir do verso 16, aonde diz assim: o Evangelho, né? Primeiro ele diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Agora veja só, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Então eu já quero enfatizar o seguinte: primeiramente, o Evangelho é o poder de Deus. Então não existe um poder maior do que o poder de Deus. E a gente sabe que o poder de Deus, ele opera a favor da vida, porque ele é o autor da vida. E eu ainda entendo também que o poder de Deus, que opera a favor da vida, ele opera para defender, ou seja, para defender, colocar em ordem aquilo que é a vontade de Deus, que ele só veio para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. Então tudo aquilo que vem contra a vida, contra o ser humano, é oposto a Deus, não é? É oposto a Deus. Então, quando nós entendemos que o Evangelho, que é o poder de Deus, não se trata com questões religiosas, não se trata, eu deixei dessa religião para mim para aquela religião, porque o fato é, ninguém quer morrer, não é? E só tem um jeito para a gente não morrer: é ser amparado, ser protegido, ou utilizar o poder do Evangelho, que é o poder de Deus, para nos livrar da morte. E aí, para concluir minha fala, dentro desse tema, nós temos um caso que nós sempre usamos em nossas ministrações, como esse poder opera, e mostrar o poder desse poder. O poder desse poder é no caso de Lázaro, 4 dias morto. Então Lázaro sai para fora, ele saiu para fora, não é? Com os seus tecidos, humanamente falando, restaurados. Isso significa que o poder de Deus, ele é perfeito, ele foi aperfeiçoado para o ser humano, para atuar aqui, né? E o homem, o próprio homem, que estava morto ali, e foi ali que Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e os que viverão e crerem não morrerão jamais. Então, ao meu ver nada, posso afirmar categoricamente, sem nenhum ver ou deixar de ver, que não existe uma outra coisa ou outro meio que pelo qual o homem possa se livrar da morte. Então o mundo, ele não para se curvar o Evangelho, porque ele não entendeu. E para entender é preciso alguém pregar, porque o crer só vem pelo ouvir. Aí fica à vontade, qual de vocês nós vamos conversar, né? Compartilhar a experiência a respeito do Evangelho, que é o poder de Deus. Então pode começar a dizer alguma coisa. Seu pastor, fique mais pertinho aqui. Esse microfone aqui, ele pode ser esticado mais para lá, não pode? Pode ficar mais para lá? É isso aí. É isso aí. Aos nossos ouvintes, hoje nós estamos explicando um pouco diferente o formato aqui do nosso programa, né? O formato do programa é diferente, mas o propósito é trazer mais, digamos assim, cooperar mais para que as pessoas entendam o Evangelho. Então, o Evangelho, que é o poder de Deus, na Bíblia a gente vê essa evidência clara desse poder, que ele não levou, e ele, Jesus, ele diz: ei, agora é a vez de vocês vão, e o que é que ele diz que ia acontecendo? Estes sinais hão de seguir. Não parou, não é? Não parou. Eu coloquei uma observação também para a gente falar sobre sofisma, porque são os sofismas que pode impedir ou privar uma pessoa de buscar esse poder, de ter acesso a esse poder, não é? E a Bíblia lá usa o termo, digamos assim, fortalezas, porque os sofismas, eles constroem fortalezas ao redor daquele indivíduo, e essa fortaleza aqui, ao meu ver,
obviamente não é fortaleza física, mas usa o linguajar, já que está falando do evangelho, né? E Deus e o diabo ambos são espírito. Espírito primeiro são palavras, palavras expressam, digamos, vida ou morte, e as palavras formam uma opinião, não é? E quando essa opinião que é formada, ela não é a verdade, se torna parede, barreira, que impede que a pessoa alcance o evangelho, que é o poder de Deus, não é isso? Que esse evangelho que é o poder de Deus, que é a salvação daqueles que crerem. Exatamente. A gente está aqui, a gente não está aqui por acaso, né? Quando a gente entende o evangelho, a gente descobre que a gente não está aqui por acaso, e a gente sabe que a palavra de Deus, ela mostra a realidade, ela Sim. mostra os fatos, né? E ela traz à tona a todos os seres humanos que existe o bem e o mal. O bem e o mal, né? Exatamente. E dentre isso, desde a queda de Adão, entrou o mal na Terra, né? E a Terra foi amaldiçoada. Então, tipo assim, todo ser humano que nasceu, ele nasceu debaixo de uma condenação, né? Debaixo de uma opressão, né? Exatamente. Foi instituído um governo do qual o ser humano não... Eu digo assim, na queda de Adão foi constituído um governo ruim, mau. E que tinha domínio sobre nós por causa do nosso estado caído. Exatamente. Né? Por causa do nosso estado caído, o governo mau, Satanás, que ele se apropriou de uma forma desonesta, todos os cristãos entendem isso, né? E aí ele tinha mais poder do que nós estávamos debaixo dessa opressão, exatamente como o Hebreus fala, que nós estávamos, não era só debaixo, estávamos apavorado, porque sabia que ele tinha domínio sobre nós e que ele ia nos matar, não tinha jeito. E isso nos trouxe para a humanidade a morte entre o homem e Deus, ou seja, há uma separação praticamente eterna. Sim. Só que graças ao Senhor, pela sua misericórdia, e nós sabemos que Deus nos amou, a palavra de Deus diz que Deus nos amou, né, de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça. Então, tipo assim, Deus enviou o Filho dele. Então, esse projeto de Deus já tinha sido estabelecido lá no princípio. Então, o Evangelho, ele não é agora. Ele já é estabelecido lá no princípio com Deus. Né? Quando o homem caiu, ele disse, nascerá um que vai pisar a cabeça da serpente. Não é isso? Então, quando isso ocorreu, a gente descobre que o Evangelho ele vem sendo estendido desde a criação para nós. Exatamente. E Jesus é o cumprimento, é a plenitude, aleluia, desse projeto, pelo qual o amor de Deus é tão grande que ele implementou Jesus através do seu amor, né? Então Jesus é o próprio Deus encarnado, exatamente, né? Na terra para salvar o homem. Olha o amor de Deus. Ele enviou o seu filho, que é o próprio Deus encarnado, desceu na terra, se fez homem como nós, se humanizou, se fez homem como nós, né? Então a palavra de Deus diz que ele era o sumo sacerdote, ou seja, ele foi um homem como nós, ele entende as dores, ele compreende o sofrimento do ser humano. Por causa disso, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente vê só. Exatamente. Então no plano que nós estamos, essa encarnação, essa humanação de Deus é o esplendor exato da glória de Deus, né? Porque ele não só humanizou Deus, mas ele veio e se tornou essa ponte que fez o homem voltar a Deus, né? E Deus no homem, o homem em Deus. Esse plano perfeito. Isso é maravilhoso, mas é assunto para a gente pregar. Já tem 2 dias que a gente prega sobre isso, né? E a gente sempre se empolga, a gente sempre se emociona, porque não tem... A mente da gente é muito pequena para entender essa grandiosidade, né? Mas mesmo se a mente da gente entender tudo, a gente usufrui, a gente desfruta desse plano maravilhoso que é o Evangelho. Não é, pastor Sala? É o plano perfeito de Deus. Em Isaías 53:4 fala, antes mesmo de Jesus vir ao mundo,
a palavra já diz, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores. Isso é praticamente há 700 e poucos anos antes de Cristo. Isaías já falava que ele verdadeiramente levou sobre si as nossas dores. Então, quando Jesus vem após 700 e poucos anos, Jesus vem para ser o cumprimento dessa palavra. Exatamente. Que o Cordeiro foi entregue antes mesmo da fundação do mundo. Já existia esse plano perfeito. Então Jesus vem com 700 e poucos anos após essa profecia de Isaías, e ele vem para cumprir com aquilo que já estava escrito, porque verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores. Exatamente. Aí voltando para Lázaro, era uma dor tanto da família, como ele mesmo já estava morto. Mas Isaías já tinha profetizado. Então, quando Jesus chega, Jesus ia apenas cumprir com aquilo que Isaías tinha decretado em 54 e 3 e 4, Isaías 53 e 4. E por que aconteceu? Porque a própria irmã dele recorreu a Jesus. Exatamente. Mandaram avisar que o irmão dela estava enfermo. Jesus estava 4 dias, deixou passar os 4 dias e voltou. Mas por que ela mandou avisar? Porque antes eles tiveram um encontro na casa de Marta. E Maria estava dando atenção para Jesus. E uma das irmãs, Senhor, não se dá que minha irmã fica parada aí enquanto eu estou fazendo as coisas? Marta, Maria escolheu a melhor parte. Exatamente. Nós temos reuniões às terças e às sextas e aos domingos, um culto voltado para a família, uma palavra poderosa. Então tem 3 cultos durante a semana na nossa igreja. Se você optar escolher uma dessas datas, terças, sextas ou aos domingos, você vai aprender as instruções do reino de Deus, ao qual, quando vir as dificuldades, você vai estar preparado. Maria escolheu a melhor parte, ao qual ouviu a palavra de Deus. Quando teve o encontro dela com Jesus, depois dos 4 dias, ela disse, Senhor, meu irmão, se tu estivesse aqui, eu não tinha morrido. Jesus disse, me mostra aonde colocaram ele. Levaram até lá, pessoa com 4 dias morto. Jesus apenas disse, ei, tirai a pedra. Obedecer a instrução que Jesus passou para aqueles homens. Quando tiraram a pedra, Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Para quê? Para se cumprir aquilo que Isaías está dizendo na sua palavra. E depois desse milagre, bispo, porque eu acho interessante, é que João 12 e 1 diz assim, e foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e aquele a quem ressuscitara dos mortos. E fizeram-lhe, pois ali, uma ceia, e Marta servia. Lázaro era um dos que estavam com ele. Imagina alguém que estava no velório do seu irmão. Já estava programada essa ceia, porque era a época da Páscoa. Próxima Santa Ceia da Páscoa, meu irmão não vai estar mais conosco. Mas como eles tiveram um encontro com Jesus, 6 dias depois, estavam desfrutando de uma ceia, aquele ao qual 6 dias antes estava morto. Esse é o mesmo Jesus que nós estamos pregando nessa manhã, estamos usando esse canal para levar até você. Tenha esse contato com a palavra, tenha esse contato com Jesus, que no momento de dores você vai recorrer a Ele, como Maria e como Marta recorreu, mas eu te digo que nos momentos de alegria, Ele vai estar junto contigo, com teu filho, com teu esposo, com a tua família, desfrutando do melhor dessa terra, porque Jesus é o mesmo que Isaías cita na sua palavra, é o mesmo que se encarnou e esteve aqui, e fez milagre, e ele disse, agora eu vou para o Pai e vou deixar o Consolador. E nós estamos com ele aqui nessa manhã, e estamos com ele todas as terças, às sextas e aos domingos ali no Parque Jardins Leolá, Avenida Najib Jorge Sabac, quadra 5, lote 40, Igreja Aliança, ao qual nós vamos fazer, eu te digo, uma
evolução no reino de Em Deus nome aqui de nessa Jesus. cidade. Milagres vão acontecer como aconteceu na cidade de Goianésia, porque estamos pregando o mesmo Deus de Com Isaac, certeza. de Abraão, de Moisés, de todos esses homens de Deus que pregaram no passado, e hoje nós estamos apenas dando esse segmento dessa mensagem ao qual liberta. Você que está no CESP, eu gosto de citar porque tem muitas pessoas nesse momento no CESP, nos postinhos de saúde, sem expectativa de vida. E ouvindo uma palavra dessa, se recorrer ao Senhor, eu te digo, eu recorri há 22 anos atrás a Ele, e Ele curou meu filho. Esse aqui, o pastor José Leandro, recorreu a Ele há uns anos atrás, e Deus transformou a vida dele, e quer transformar a sua vida também. Esse rapaz maravilhoso, né? Maravilhoso esse Deus, ele é maravilhoso. E ontem, na abertura da nossa reunião, do nosso culto de ontem, você falou que no caso o Rian também tinha um problema de pulmão. Eu não sabia dessa parte, não. Quer dizer, esse também foi constatado segundo a medicina que tinha. Por causa que ele demorou a nascer, entrou líquido nos pulmões, secreções. Aí os médicos falaram que tinha que operar para fazer a cirurgia. Lá em Goianésia, ainda algumas vezes, nós acordamos de madrugada para levar ele pro CESP para fazer inalação, porque ele faltava fôlego. Ah, não Ficava sabia dessa sofrendo. parte, não. E isso não tinha horário. Aham. E isso era um tormento para nós. Aham. Mas nós acreditamos na palavra, tomamos posse. Nunca mais o Rian passou por um CESP ou por algum local para se tratar da enfermidade. Verdade, Porque glória a Deus. cura completa. É por isso que nós o amamos, né? Então é isso que nos faz enfrentar as dificuldades do sistema, do mundo, da dificuldade das nossas limitações humanas, digamos assim, em prol de algo que a gente sabe que é a coisa mais grandiosa que tem. Não é? Que não tem nada que se possa fazer, entendeu? Então, para mim, hoje, se eu fosse ver seu evangelho, eu digo, não quero ver seu evangelho. Deixa eu ir lá pro outro lado de lá. E eu quero voltar falando de um assunto muito importante que vocês já citaram. Essa questão dessa, como é que eu digo, desse Deus antemporal. Ele não tem antes, não é? Para que a gente possa entender, como você falou aí, ele já vivia antes de Isaías, ele profetizou, e ali quando ele estava naquele debate com os fariseus, que ele disse, olha, Abraão viu o meu dia, e ele se alegrou, disseram, tu tá ficando doido, porque nós sabemos que tu não tem nem 50 anos, e tu fala que Abraão viu o teu dia, e tu tá doido, né? Porque nós sabemos, te conhecemos. Jesus, então ele disse assim, olha, antes de Abraão eu sou. Veja que ele não disse eu fui, né? Antemporal, então, né? Então, se ver ali, esse entendimento, a princípio para mim, honestamente, por muito tempo, depois da minha caminhada, eu não entendia. Mas quando eu entendi, fez uma diferença enorme na minha vida, no meu ministério. E eu tenho certeza que quando uma pessoa entender esse ponto, não é? Aquele homem humanizado, ele foi temporal. O homem humanizado, tanto é que só viveu 33 anos. Mas aquele homem que estava ali, não é? A sua verdadeira identidade de rei, de soberano, não parou para existir. Ele estava bem ali fisicamente, mas ele estava no trono. Não é? Isso a mente da gente pode até resistir um pouco, mas quando nós entendemos que no nosso caso é semelhante no sentido, por exemplo, a minha consciência de ser, quando eu me ajusto correspondente ao ser eterno, ao ser santificado, então naquele exato momento eu entro em Deus, eu entro na eternidade, e ali imediatamente no meu corpo temporal se materializa aquilo que toda palavra que é eterna afirma. Não é? Eu posso passar minha caminhada inteira bem afastado de Deus um pouquinho, sendo honesto, sendo correto, mas não usufruir do evangelho, tão somente porque eu não me ajustei à consciência que eu deveria de filho, etc. Tal. Então esse ser ajustado, ele é eterno. Porque se está escrito a respeito de Jesus, inclusive Jesus disse, Pai, glorifica a mim com aquela glória que havia antes da fundação do mundo. Então também diz a mesma coisa a nosso respeito quando diz assim, porque Deus já nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Isso depois de ter dito que Ele, Deus, já nos abençoou. Olha, vê, não vai
no futuro. E não é uma coisa momentânea. Já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Quando a minha consciência entende isso, não é? E aí entra também o assunto do sofismo, porque o que impede da gente entender isso são os sofismos, ou seja, consciência que não é originada em Deus, que não é verdade, pensamentos, ideias. Uma ideia, ela gera uma crença, né? E a crença se torna a barreira que pode impedir de você entender. Então, quando eu entendo exatamente que eu em Cristo, eu também estou ao lado do Pai. Eu também sou poderoso, porque Ele é, eu sou porque Ele é. Não é uma coisa resultante de um esforço particular. Não é resultante de uma santidade particular. Eu preciso me esforçar como ser humano para dar bons testemunhos, para cumprir as disciplinas, digamos assim, porque eu também sou um homem natural, eu também sou um ser social e eu devo cumprir com todas as regras e leis estabelecidas, etc. Tal. Mas são duas coisas separadas. Mas o que me dá o direito não é os meus atos positivos. Os meus atos positivos, eles são, obviamente, o que se espera de um homem de Deus, porque eu estou andando segundo a legislação do céu. Mas eu posso cumprir no campo natural e desconectar minha consciência, que é o meu ser eterno, que é o que me conecta com Deus. E o meu corpo vai sempre refletir, o meu corpo é minha vida, o Espírito que está em mim. Se eu crio crenças diferentes, se eu crio e acredito no que Deus nunca mandou, no que Deus nunca disse, no que o Evangelho nunca disse, nisso não tem poder de Deus. É um terreno perigoso. Eu serei atrofiado uma vida inteira, mesmo sendo um homem sério, mesmo sendo um homem verdadeiro. Mas quando eu entendo, até porque a força que nós precisamos, o que nos faz diferenciado, é a força do alto. Então, quando a força do alto vem em nós desejamos ardentemente ser santo. Quem de nós nunca perdemos alguma coisa e sentimos prazer em perder alguma coisa porque nós perdemos por amor a Cristo? Estamos falando do Evangelho, que é o poder de Deus. Então nós, humanamente falando, somos o veículo, né? Somos o veículo que transportamos este poder. E as últimas palavras do Senhor Jesus foi: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, né? E estes sinais hão de seguir. Nós estamos falando de sofisma, e bem aqui tem algumas sofismas, ó. Estes sinais hão de seguirem. Não, então não foi uma coisa momentaneamente, até porque se Jesus foi a perfeição de Deus, não tem como melhorar alguma coisa para aperfeiçoar o que já é perfeito. Então, se Jesus começou com milagres e os discípulos se afirmaram com milagres, então os milagres são necessários, porque os milagres, eles têm, ao meu ver, duas grandes importâncias. Uma importância, obviamente, o número 1 é salvar as pessoas, tirar a dor das pessoas. As pessoas estavam agonizando, oprimidas pelo rei anterior, né, que só veio para matar, roubar, destruir. Então, quando Jesus enviou os discípulos, disse: olha, vocês vão chegar nas casas que receber vocês entrem, curar os enfermos, expulsar o demônio. E Jesus, quando eles retornaram, foi quando Jesus disse: olha, eu vi a Satanás caindo, porque o nome de vocês estão lá. Ou seja, chegou o rei do céu, o reino inimigo cai. Então, o primeiro propósito é. Segundo, causar impacto e fazer confiança, porque é o propósito. Todo ministério nós sabemos que é assim. O ministério, no nosso caso, nós acreditamos em cura, em milagre. Nós estamos aqui pregando, nós estamos começando o ministério, entendeu? Nós estamos falando aqui de milagre, mas quantas palavras as pessoas já ouviram e eles não percebem, que foram adormecendo o ouvido, foi criando barreira no ouvido, não acredita mais no Evangelho. Então, quando é que elas vão deixar de acreditar? Quando se impactaram com os milagres, não é? E nós acreditamos em milagre, e a maioria dos milagres que acontecem em nosso ministério, nós estamos pregando o Evangelho. Nós oramos também por imposição de mão, não é? Mas não é sempre. Mas os milagres acontecem lá, a pessoa ouviu, entendeu e creu, nós determinamos em nome do Senhor Jesus, e o milagre acontece. De repente a pessoa vem na igreja com um problema, nós declaramos, liberamos palavra, a pessoa volta no hospital, né? Porque também nós somos muito cautelosos e prudentes sobre isso, não é isso? Você tem um exame antes, então tá aqui, então agora o depois.
para mostrar que não somos nós, né? Isso é pra gente se precaver, como diz ainda hoje o meu pai, né? Tem aquele provérbio, aquele ditado, diz: tá vendo a barba do seu vizinho pegando fogo? Põe a sua de molho, né? Uma forma de se precaver. E tem também aquele ditado que diz: é melhor, como é que é? É melhor remediar, como é que é? Não, é melhor prevenir do que remediar. Então a gente sabemos que existe muitos inimigos do reino de Deus, né? Então a gente não teme, não é questão de medo, é de prudência, né? Mas uma coisa é certa, nós cremos no milagre e o milagre acontece. Seu pastor José Leandro, novamente, você é um exemplo disso. Você foi alcançado pelo Evangelho, né? No meio da rua, em um dos cultos que a gente faz, né, até hoje. No meio da rua, nós chamamos Comissão dos Milagres. E você estava bêbado. Você é daquele cidadão que a gente não via bom, né? Você estava dentro daquela linha intermediária. Ainda tinha um casamento, mas não era nenhum casamento, uma coisa daquela, né? Você era um homem trabalhador, como é um homem trabalhador, mas só fazia pra pinga, né? E naquele dia, você estava com corte. Esse coisa do nariz é desse corte ou não? Essa cicatriz Sim, né? é da briga. É da briga. Então foi assim que o Evangelho lhe alcançou. Exatamente. Você estava ali ouvindo, era eu que estava ministrando naquele dia, então falei do que Jesus fez na minha vida. Aí você pensou, se fez na vida desse homem, e eu estou precisando, né? Exatamente. Então foi uma das maneiras que o Evangelho, o poder de Deus, o Espírito Santo, levou você, atraiu você lá. Então você foi, e aí, o Evangelho é verdade ou não? Nós somos a carta viva, né? É verdade. Então, quando a gente crê no Evangelho, a gente é a carta viva. Então naquela época eu não entendia, mas isso foi evidente. Né? Então quando o homem crê em Jesus Cristo e ele prega o Evangelho, aquele que ouvir recebe a recompensa também. Então as coisas de Deus, elas são para ser natural, né? Às vezes a gente fala assim, não, o sobrenatural de Deus. Mas o sobrenatural de Deus é para os que não creem, para o mundo. Mas para nós que acreditamos, é natural, tem que ser natural as coisas. Tornar natural, essa é a tendência. Tornar natural. Essa é a tendência natural. Você vai convivendo com o Evangelho, o milagre, essas coisas. Então isso foi se tornando natural na minha vida a partir do momento que eu ouvi o Evangelho, porque as Escrituras é a verdade. Né? Mas quando a gente vê se concretizando na vida da gente, é como se a Bíblia não fosse mais só um livro, entre aspas. Porque não muitos. A verdade, a Bíblia não é, exatamente. Então você vê que aquilo que está escrito é verdade, né? Então isso aconteceu na minha vida. Eu fui transformado pelo poder do Evangelho, como Paulo fala. Não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. E a partir dali, eu comecei a ouvir, a crer e colocar em prática a palavra de Deus, né? Muitas pessoas, já orei por muitas pessoas, e eu ficava, naquela época eu ficava extasiado, porque eu via o poder de Deus não só na minha vida, mas na vida daqueles que se aproximavam de mim. Sim. Então eu orava por pessoas, e até hoje nós fazemos isso, né? Tô falando porque nós estamos falando aqui do princípio. Exatamente. Né? Do que ocorreu da convenção, né? Então eu já orei por uma pessoa que há muito tempo ela tinha vergonha de não andar, ou seja, de ir para a igreja, porque ela queria ir com salto alto, bem bonita, mulher, né? E ela disse, meu filho, eu não posso fazer mais isso. E ela cristã também. E eu falei assim, tá bom, bora fazer uma oração? Ela disse, bora. Aí nós eu orei pelo pé dela, né? Eu não sei o nome do problema, ela disse que tinha ido no médico várias vezes. O médico não tinha dado um diagnóstico no sentido de para que viesse uma cura para ela, né? Somente remédios e coisas e tal. Então eu orei e esqueci, ficou pra lá. Aí um tempo ela veio me visitar, ela disse, meu filho, tu lembra daquele dia, tal, assim. Aí eu fui recordando, lembrei. E aí aconteceu que houve um milagre muito grande, né? E ela muito contente, muito feliz, né? Eu falei assim pra ela que o Deus que eu acreditava, o Deus que eu servi, aquele Deus que me resgatou, é o Deus que eu prego, é o Deus que eu oro a respeito das pessoas. E eu vejo o milagre acontecer, né? Então isso ocorreu com a gente. Então o milagre que é o poder de Deus, que ele alcançou você. Eu tô aqui, enquanto você tá falando aqui, eu lembrei tudo que nós estamos falando a respeito do Evangelho. Você tem o Evangelho, você passa para outras pessoas, porque você quer levar o Evangelho para outras pessoas. Esse milagre aconteceu, do qual você está falando aí, eu lembrei de uma ocasião que você, no seu trabalho, você até hoje vende pão, né? Na época que nós, no que você está se referindo, você vendia pão, como continua vendendo pão até hoje.
E durante o seu trabalho, você conheceu uma jovem que ela tinha um problema de coluna. Sim. Ela era uma pessoa já de uma certa idade, mas parecia uma criança bem magrinha, e todo o seu corpo todo deformado, né? E tinha que usar um corretor de postura, né? E aí você, sempre que passava lá, você falava para ir para a igreja, fazendo ela acreditar, ela ou o pai dela, como é que foi? Era a família, né? A família, eu começava sempre com eles e com ela também, né? Então aquela moça, ela tinha um desvio de coluna, né? Um problema na coluna, que ela usava um aparelho de correção, né? E ali ela não tinha esperança de quanto fosse tirar aquilo ali. Acho que talvez nunca, não sei. Provavelmente nunca. Aí eu falei assim, olha, eu creio num Deus que me resgatou, um Deus que faz milagres, e esse Deus, ele pode fazer na tua vida também. E aí ela ficou muito impactada, e isso é minha verdade? Eu falei, Aí foi quando a gente fez aquela organização do Comissão dos Milagres, né? Milagres. Que eu contei pro senhor que eu ia trazer uma moça e tal, assim. O senhor disse, traz. E ali eu convenci ela de que esse Deus, ele faz milagres, e ela acreditou. Eu acredito que aquela moça já recebeu o milagre quando eu falei pra ela. Com certeza. O que causou ali, o impacto que causou quando ela estava ali, foi já o resultado do que ela tinha recebido no coração, claramente. Exatamente. Que aí tem um ponto também importante, que é necessário pregar o evangelho, porque na cabeça de muitas pessoas, ou de algumas pessoas, não digo nem com má intenção, acho que a gente que crê em Deus, que tem um dom, acha que pode sair curando todo mundo. Não, primeiramente, a pessoa tem que ouvir a respeito do evangelho e crer no evangelho. Porque nem Jesus curou todo mundo. Jesus entrou num local, descrito lá em João 5, tinha uma multidão de pessoas doentes e enfermas, mas ele só curou um. Por que ele só curou um? Porque ainda deu trabalho ainda, quer ficar sã? Senhor, não tem ninguém que me joga nesse rio, nesse tanque, né? Então só curou um, para provar que só... Exatamente. Então, para resumir, aquela moça, a gente levou ela no culto, e lá o senhor orou por ela, né? E ela foi curada, ali na hora, instantaneamente. E depois daquele dia, a gente tirou o aparelho de correção ali no culto, né? E depois daquele dia ali, ela não botou mais. E aí, como eu ia sempre na casa dela, semana após semana, e eu vendo aquilo ali, e chegou à conclusão que ela foi sarada mesmo, curada mesmo. E ali, ela não usou mais aquele aparelho de correção. Então foi um milagre muito extraordinário ali, né? E ela, pastor Zé, uma jovem bonita, eu vi no dia do testemunho dela, ela dizendo que nem conseguia varrer uma casa. Ela não conseguia fazer nada, exatamente. Aí imagina uma jovem bonita indo pro colégio com a estrutura de ferro nas suas costas, talvez querendo namorar com algum jovem, e nenhum jovem talvez se interessando pelo motivo de estar com aquela grande estrutura de ferro na sua costa. Então o ponto forte daí é que ela acreditou no convite que tu fez para ela. Tu fez o convite dela ir no culto, no evento, e ela foi. Então, a partir daquele momento, praticamente ali ela já recebeu o milagre. E isso que nós estamos passando nessa manhã é para despertar em você que não é comum. Deus não fez uma jovem, Deus não fez uma pessoa para carregar uma enfermidade para a vida eterna. E as pessoas, bispo, como o senhor estava citando, acham comum. Não, tem uma filha que está com problema de coluna e anormal, acha normal. Não é normal. Se você crê e ouvir essa palavra, isso pode acontecer contigo. Já Com pensou certeza. essa jovem, mesmo casando, mas tem uma eternidade aqui, uma vida longa aqui até os 80 anos, com a estrutura de ferro daquele jeito ali nas costas, para amamentar seu filho, para estar deitada no leito do hospital na hora de dar à luz à criança. É horrível. Mas ela acreditou e Deus transformou a vida dela. O milagre, o milagre de Jesus Cristo para os seres humanos é uma evidência de que há uma eternidade nos esperando. Com certeza. Né? Então, o milagre é a evidência de Deus, né? Mostrando o poder dele. O milagre é a forma de Deus propagandar o evangelho na terra. Propagandar o evangelho, exatamente. Para que tenha uma esperança maior ainda, né? E esse testemunho, ou seja, o caso dessa jovem aí,
Se você entrar agora nas redes sociais da Igreja Aliança, você vai encontrar, né? Alguém naquele dia tirou foto, né? Nós não gravávamos ainda nosso culto, mas ali alguém tirou foto, que tá nas redes sociais, né? Sim, tá sim, tirando, sim. tá ela antes, chegando, a gente fazendo oração, está a gente tirando o aparelho, né? E dias depois, aquela jovem entrou na igreja, né? E eu só fui conhecer, saber que era a mesma jovem depois, porque nem de longe parecia aquela jovem, né? Na verdade, nós temos dois casos muito semelhantes, né? De ambas, a jovem. Uma é a Adriana, né? Você lembra da Adriana também? Que é a mesma Sim, coisa. exatamente. Né? Mesmo Essa problema. é a Adriana, né? Não, A outra é a outra. Não, essa que você tá falando aí que você trouxe não é a Adriana, não, é? Não, É a outra. É porque as duas foi semelhante. Aconteceu semelhante. não foi semelhante. E era mais ou menos da mesma idade, né? Mais ou menos da mesma idade, né? Eu acho que a Adriana até hoje nos segue na rede social. Essa outra moça eu nem sei. Eu não vi mais ela, mas com certeza. A Adriana era vizinha da igreja. A Adriana era a vizinha da igreja. E Mas os casos idênticos. Dois do mesmo jeito. E no seu caso, pastor Charles Santos, se a gente fosse falar de grandes coisas que o senhor já testemunhou também, né? Era maravilhoso. Mas Foi só um pouco dos milagres, né? Mas ao meu ver, uma das coisas mais grandiosas que eu vi acontecer no nosso meio de Jesus foi aquela moça que eu falei essa noite, que vocês trouxeram aquela moça no evangelismo, encontraram ela numa rede, numa casinha abandonada, numa rede. E aqui só para as pessoas entenderem a gravidade, ela já tinha até lavas de mosca, né? Em outras palavras, bicho, né? De coisa, porque estava abandonada mesmo. Ela era desprezada, bispo, pela sua família, por já estar com a sentença De morte. porque Isso. estava com AIDS. Uhum. Ela convivia num quarto sozinha, escura, isolada e nua. Um dia eu fui orar por ela, depois que nós oramos por ela, e eu fui visitar ela. Quando eu cheguei lá, ela estava sem roupa nenhuma. Foi que cobriram ela para mim poder conversar com ela. Então as pessoas só entravam lá nesse quarto para dar comida para ela, porque os médicos já tinham despachado ela. Uhum. E no dia do Comissão dos Milagres que nós realizamos na frente da igreja, ela estava lá, oramos por ela e ela foi curada. Foi curado. Rapaz, esse áudio, eu tenho esse áudio da oração. Eu não tenho a imagem dela, mas o áudio nós temos. E ali foi um dos milagres mais maravilhosos que eu já vi acontecer, né? Depois dessa oração da qual você está falando aí, eu passei um dia, não lembro, sem ver ela, e de repente tem uma moça que pediu contar testemunho. E eu também, né? Eu digo, que eu sou um pouco assim, atento com pessoas que eu não conheço, né? Não sei lá o que é que vai contar. Às vezes vai contar um testemunho e fica um testemunho, né? Aí eu tô lá e a moça contando testemunho. Eu digo, rapaz, mas que testemunho maravilhoso. Olha que coisa maravilhosa. Quando tava terminando o testemunho, eu digo, é aquela moça. Foi que eu entendi que era aquela moça que nós tínhamos orado. Então, meus irmãos, meus amigos, vale a pena pregar o evangelho. É árduo, não é? É árduo, principalmente em um começo. Mas, como diz toda a Bíblia, não ficará sem receber a sua recompensa. Não é nem ditado, tá na Bíblia, né? Quem semeia com lágrimas, colhe com alegria. Nós vamos colher, porque o céu é justo. Cada semente plantada, o Senhor vai nos dar uma grande colheita. Vamos perseverar em o nome do Senhor Jesus. Chegamos ao final do programa. Olha como eu gostei. Mas eu gostei. Eu gostei mais desse formato aqui. Não foi não, craque da sinoplastia. E esse bicho doião filmou. Mandou aí pra todos os lugares. Opa, então, só lembrando mais uma vez vocês que nos ouviram, nós temos como apoiadores o Filezão, o nosso amigo Filezão, supermercado Filezão, como também nós temos como apoiadores o restaurante e pizzaria Vitória e a Oba Sorvete no centro da cidade. A Vitória também bem aqui pertinho, aqui na rua, digamos aqui, na rua Tácito de Caldas, né? Próximo aqui do prédio da Esperança FM. E chegamos ao final do programa. E mais uma vez agradecendo a cada um de vocês, viu? Muito obrigado. A gente vai ficar fazendo sempre esse formato, porque a gente tem mais tempo para explanar o evangelho. Então, craque da sinoplastia, até amanhã para cada um de vocês que esteve conosco. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Eu acho que não vai permitir, porque se ele não vai voltar. Se voltar, nós se encontra do outro lado. Então, fiquem todos com Deus.